porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso culto. Estamos iniciando então mais um podcast, Conversas no Tabor. Lembrando que o nosso tema significa conversas na subida do Tabor, ou seja, conversas sobre assuntos que muitas vezes não se fala espiritualmente, mas que são tão importantes para a nossa vivência. Então, queria dar as boas-vindas a você que está aí conosco e também as boas-vindas àqueles que estão aqui conosco, que vão fazer o podcast junto com a gente. Então, eu me chamo Marjorie. Olá, sou o Thiago. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Tatiana. Eu sou a Larissa. Eu sou o César. Eu sou o Everton. E olá, eu sou o Felipe. Então é isso, nós vamos começar então o nosso tema de hoje, que também é muito legal, que nós vamos falar sobre modéstia. Dúvidas para muita gente, né? Especialmente uma palavra que está sendo muito falada nos últimos tempos. Às vezes uma palavra que nós nem ouvíamos antigamente, mas que hoje no meio cristão, católico, se fala muito. E como sempre eu queria pedir então ao César que ele iniciasse, né, e nos desse uma visão geral sobre esse tema que nós vamos abordar. Olá, é uma alegria estarmos nesse podcast aqui, começando, lembrando, subida ao Monte Tabor. Pedro, Tiago e João estão subindo com Jesus e com certeza, acho que quem andava com Jesus não devia resistir a fazer uma pergunta. Acho que era inevitável, você escutava as palestras dele e já imagina, você está andando lá dele, Jesus, e tal coisa? O que você acha disso? E aí é esses assuntos que não são assim tão essenciais, mas têm o seu valor. E então a modéstia. A modéstia é interessante como uma virtude. Você sabe que virtude é uma força interior da alma adquirida com o exercício. Então, existem as virtudes naturais, existem as virtudes sobrenaturais, mas em todas elas é um exercício de força que a gente faz. E para a gente enquadrar, vamos dizer assim, esse tema, vamos assim, abrir um pouco o leque. Então, existem as virtudes morais e as virtudes teologais. Teologais, fé, esperança e caridade, nos ligam a Deus. As virtudes morais, que, como o nome já diz, são virtudes cardeais, que ela nos ajuda nos relacionamentos com as pessoas, com as coisas, para fazer a vontade de Deus nas coisas práticas da vida. Então, as virtudes cardeais, a prudência, em sentido de valor, prudência, é a maior de todas, a rainha das virtudes, vem a justiça, vem a fortaleza e, por último, a temperança. A menor de todas é a temperança. Em ordem, e é engraçado porque tudo que no reino de Deus ele é menor, de uma certa forma ele termina ficando mais importante. Por exemplo, quando você vai educar uma criança, você começa pela temperança. A última coisa que ela vai aprender é a prudência, que é a capacidade de decidir, que é a última coisa que na verdade, ela está deixando de ser criança, quando ela vai começando a decidir, a tomar decisões. E a prudência é a arte da boa decisão, de executá-la. E a temperança é as coisas básicas. Como é que uma mãe ensina temperança para uma criança? Horário de dormir, tendo horário de dormir, horário de acordar, tendo tempo, hora para cada uma das coisas. Então, dentro dessas 4 virtudes, a virtude da temperança é dentro da virtude da temperança que vai estar a virtude que nós vamos conversar sobre hoje, que é sobre a modéstia. Estava até esquecido. Fui falar de tantas virtudes que esqueci da modéstia. Então a modéstia é vamos dizer assim, uma divisão da temperança. E o que é a temperança? O nome já diz, é fazer tudo de uma determinada ordem, onde você equilibra a temperança no comer, a temperança no vestir, a temperança no se comportar, na temperança na dimensão do exercício da vida sexual, que é a castidade. Então, tudo isso está dentro da virtude da temperança. E dentro da virtude da temperança tem uma virtude muito importante, que é a virtude da humildade. E a virtude da humildade vai ter uma subdivisão para com Deus, a minha relação de dependência. O humilde perante Deus é aquele que pode ter o que for na vida, mas parece que quando ele está diante de Deus, ele se quebra, ele cai. Só pronunciar esse nome que ele parece que ele é quebrado. Essa é a humildade teologal, que é com Deus. E existe uma humildade que ela é humana.
que é nos relacionamentos humanos. É aquela pessoa que, todos nós já tivemos pessoas que geralmente são bastante educadas e que a gente se sente muito bem. Elas são humildes humanamente falando. E todo mundo se sente bem quando está diante de uma pessoa humilde humanamente. E é dentro da virtude da humildade que está a virtude da temperança. A humildade humana. A virtude estou esquecendo toda a vida, da modéstia. Então o que seria a modéstia? A modéstia é todo comportamento exterior que é moldado por humildade. Então, não existe gosto de aparecer, não existe gosto da extravagância. Tudo que é extravagante. E aí alguma pessoa podia pensar que a modéstia é roupa. Não, é só um elemento. A pessoa é imodesta toda a vida que ela é extravagante. Extravagante espiritualmente. Quem não já viu a pessoa pendurada com 3 terços? Aquilo é imodesto. Por quê? Porque é extravagante. Ele é contra a humildade. Porque o humilde não atrai atenção para si. Então, isto é a modéstia. A modéstia é todo tipo de comportamento humano que nós devemos ter para não ter um comportamento extravagante. Então, é imodesto rir muito alto, é imodesto a postura, a forma de falar com as pessoas. Uma pessoa modesta. É interessante quando a gente convive, às vezes, com vida religiosa monástica. Eu tive a oportunidade de algumas vezes conviver na Trapa. Eu vi como os monges são modestos. Voz, tonalidade baixa. Uma vez ele viu a pessoa rindo bem alto. Aí eu vi um monge dizendo, é uma das coisas que rápido quando a gente entra no mosteiro a gente aprende. Isso é imodesto. Chama muita atenção para si. Então, o que é a modesta? É uma apresentação que você tem externa, e sim é externa, claro que é fruto de uma humildade interior, que é o desejo de, quando está num lugar, não me sobrepor demais. Por que coisa mais imodesta, por exemplo, do que uma mulher ir vestida de branco para um casamento? É imodesto. Não é porque é curto, não é porque é longo. É porque ela quis roubar a atenção que é próprio da noiva naquele dia. A imodéstia significa isso, uma atitude, não é só de roupa, é de comportamento, de atitude, vestimento, tom de voz. Certo? A modéstia modera todas as coisas. É óbvio que a gente vai falar sobre o temperamento, né? Haverá sempre um temperamento, tem pessoas que riem mais alto, tudo. Mas essas pessoas têm que aprender a modéstia. Mesmo no seu temperamento, mesmo uma pessoa quando tem um temperamento muito, expansivo, ela tem que moderar. Moderar aquela atitude de não virar, chega ao ponto de você ser sempre o centro das atenções, é imodesto. Porque quando você vai no aniversário de uma pessoa, é importante que algumas pessoas, existe até a boa educação de colocar algumas pessoas ser o centro algumas vezes. É o aniversário da pessoa, é a formatura da pessoa. Aquela pessoa devia ser o centro. Quando você vai visitar a casa da pessoa, o dono da casa, a dona da casa, o visitante, é modesto. Você deixar que o outro se sobressaia. Que o outro conte. Uma pessoa chegou de viagem. A modéstia faz com que a gente permita que a pessoa conte as histórias dela. Que ela seja, pelo menos naquele dia, o centro. Não eu. Então, a modéstia é toda uma postura nascida da humildade, fruto da temperança, que faz com que eu aprenda não brilhar demais quando não devia. Nem que seja no tom da voz, na forma de vestir, na forma de se portar. A gente não ter algo imodesto, até na vida religiosa. Eu não ter comportamentos religiosos que são, vamos dizer, São João da Cruz tinha uma coisa para isso que era muito interessante, que ele dizia que o humilde, ele não gosta do extravagante. A extravagância é própria, mesmo a extravagância religiosa. A pessoa
parecer mais piedosa do que todo mundo. Isso é imodesto. É uma forma de querer se sobressair demais. Então a modéstia é essa virtude que faz a gente aprender. Claro, sem apagar a nossa identidade própria, que cada um tem a sua. Você saber o seu devido lugar. Sabe? É modesto você se vestir indo para um local, para uma festa, querer saber o padrão. Eu não quero nem chamar atenção, porque eu me visto melhor do que todo mundo, nem nunca pior do que todo mundo. Isso é imodesto. Aí eu vou lá para um casamento, lá de calça jeans, de tênis. Isso é imodesto. É desrespeito para com a pessoa que está casando. Você parece que você não dá valor àquela pessoa. Então a modéstia é toda essa capacidade, uma virtude que faz a gente, entenda que está tudo no relacionamento humano, que faz a gente se colocar no lugar certo e a gente dá espaço para que os outros tenham valor. E que eu nunca seja o extravagante, nem para o de mais, nem para o de menos, porque está dentro da virtude da temperança. É impressionante como você falando aí, eu ficava só pensando aqui como nós somos treinados no mundo de hoje, né? Nós somos treinados para aparecer, né? E, na verdade, nem só o mundo de hoje, é uma necessidade do pecado dentro de nós, né? Da gente sobressair diante do outro, querer ser melhor do que o outro, demonstrar ser melhor do que o outro. E como a modéstia, da forma como você colocou, né? Ela como que me coloca no meu lugar, ela me dá a justa estima. Se eu tenho a justa estima, eu consigo ser modesto, porque no fundo, a falta de modéstia, ela nasce às vezes de uma falta da justa estima, porque a pessoa precisa ser mais amada do que os outros para poder conseguir pelo menos se sentir amado, se sentir importante. Porque muitas vezes não há uma maldade, existe uma necessidade de ser amado. Então tem uma necessidade, um buraco dentro de mim e que me faz às vezes querer preenchê-lo a partir dessa extravagância, de chamar muita atenção, de ser sempre o centro das atenções. No fundo, é uma necessidade de ser amado e que desenvolve automaticamente a falta de modéstia, né? Então, assim, é muito amplo, realmente, da forma como você colocou, é muito amplo essa situação da modéstia, porque ela demonstra algo mais profundo, né? Que é exatamente um buraco, um vazio muito maior que a pessoa às vezes tem, que ela quer suprir, muitas vezes, por essa falta de modéstia. Aí também dá para entender a importância de você educar a criança quando pequena na temperança, porque a criança ela tende a ter um desequilíbrio nas virtudes quando inicia. Na verdade, ela não tem, precisa a mãe, o pai ajudar, né, forçar ali a ela ter essas virtudes. E aí a criança sempre tende a chamar atenção em tudo que é lugar. A gente vê muito hoje em festa, por exemplo, uma criança que tem uma festa da criança, do Joãozinho, e aí tem a criança que ela quer chamar atenção, então ela sempre tende, quer apagar a vela, a criança chorando, brigando para apagar a vela do aniversariante. Ou é normal numa visita, você vai na visita, alguém visita a minha casa, por exemplo, que tenho criança, e ela quer chamar a atenção o tempo todo da pessoa, eu tô aqui. E aí se o pai, né, os pais não ponderam isso, fica bem difícil, porque aí hoje nós vemos o quanto de adultos que querem chamar atenção em todo lugar, né? Quer ser o centro das atenções, como César deu o exemplo, em casamento, em tudo que é lugar, você querer chamar atenção a todo tempo. O legal é pensar que, a gente volta sempre pro mesmo assunto, né? Todas essas coisas, elas são um reflexo do nosso interior, né? Se a gente acaba não tendo um equilíbrio, né, de dentro para fora, né, não adianta a gente querer vestir a roupa mais modesta possível, andar, se portar, tal, se a gente não expressa aquilo que está dentro da gente, né? Eu mesmo, particularmente, eu sou um pouco imodesto, às vezes, muitas vezes, falando, né? Eu falo muito palavrão. E, assim, posso não parecer, junto com as pessoas que não falam muito. Mas quando tem alguém que fala,
Eu me solto também, eu falo muito. Eu e meu irmão, por exemplo, a gente, né, cada coisa que fala tem um palavrão no meio. Então, isso é muito ruim, eu percebo isso. Tento melhorar, mas enquanto não for de dentro para fora, também não, eu acho que também não adianta muito. Igual a gente vai sempre escapar. Igual a gente falou no tema anterior sobre a feminilidade, quando a Marjorie menciona, né, a questão da vestimenta. Apesar de que alguns insistam que isso não influencia nada. O que está externo reflete o que está dentro. Então, a vestimenta sim é importante. Então, não adianta a gente querer se vestir bonito e dentro tá uma coisa bem feia. Às vezes trocar de time ajuda a falar menos palavrão. Mas aí eu não sei não, viu? Depende do time que se troca. Se for pro Vasco, Vejamos. Bom, o que eu acho mais interessante nesse nosso diálogo é realmente a gente enfatizar que a modéstia não é só o vestir, né? E isso parte antes de alguma postura interior, né? Tanto essa questão, principalmente que foi dito, né, de chamar a atenção, é pela veste, muitas vezes, que a gente faz isso, ou pelos nossos hábitos, nosso jeito de falar, ser, para chamar o nosso centro. Mas eu lembrava muito do Evangelho, quando diz, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. E muitas vezes a gente, não é só a boca, mas todo o nosso ser expressa aquilo que está dentro de nós, né? E se não tem esse, podemos chamar, autoconhecimento de nós, saber o que nos falta, aquilo que a gente precisa buscar, a gente fica preenchendo com essas coisas, né? Acho que o que a gente precisa é atenção, o que a gente precisa é mudar, ser extravagante em alguma área da nossa vida para conseguir atrair amigos, para conseguir alguma coisa, algum objetivo, e a gente fica meio que perdido nisso tudo, né? Aí tá, acho que um bom ponto da modéstia é que às vezes a gente foge dela. Tem uma coisa aí que eu até queria pedir que o César falasse um pouco, porque, por exemplo, a modéstia é uma virtude, ela não é uma graça, né? Ela é uma virtude, ou seja, ela exige exercício. Então, eu penso que é um pouco do que o Tiago falou do autoconhecimento. Eu preciso detectar os buracos, as faltas que existem dentro de mim, mas muitas vezes eu também preciso de uma atitude externa. Uma atitude externa que vai me acostumando, porque eu acredito que o errado de nós fazermos de fora para dentro é quando eu não tenho o autoconhecimento. Mas se eu consigo ver e eu consigo detectar que aquilo existe dentro de mim, eu preciso ir trazendo de fora para dentro para que o meu ser vá se acostumando. Porque também eu não vai chegar, porque a virtude é exercício. Então, eu preciso treinar. Eu preciso exercitar, né? Você erra se agir sem se conhecer e erra se conhecendo não age para mudar ou para adquirir alguma coisa. O importante dessa realidade é tomar conhecimento. O que significa isso? Você conhece que nasce da virtude da temperança, da humildade. Você começa a tomar consciência de que isso é uma virtude importante. A temperança é uma expressão da minha humildade. A minha humildade humana, com certeza. Mas a minha humildade é uma virtude. Então ela precisa ser treinada. Eu tomo consciência disso, na medida que eu sei o grau que vem da temperança. Temperança, humildade. Humildade, eu tenho que se expressar de uma forma exterior. A partir do que eu compreendo isso, eu preciso, como o Everton falou, começar a exercitar. Eu preciso treinar, certo? Com consciência. Então, se eu tenho um linguajar, né, não muito conveniente, eu preciso treinar, me esforçar para ir contra ele. Se eu tenho um mau hábito de se vestir desleixadamente, eu tenho que ter um esforço. Claro, é sempre um desafio. Por que o esforço? Porque existe uma justa medida para você. Certo? Não me existe se arrumar bem, se vestir bem. Existe algo que você precisa se esforçar e existe algo que você precisa se encontrar. É uma coisa é sempre um grande equilíbrio. Existe um grande equilíbrio. Eu não posso viver sem padrões externos, mas os padrões externos eles me ajudam a descobrir um padrão interno dentro de mim. Por exemplo, se nos dedicarmos à vestimenta, por exemplo, eu tenho que ter um padrão externo, a forma como eu vou trabalhar, eu tenho alguns padrões, certo? De pessoas que trabalham com o que eu trabalho, tem alguns padrões.
que eu, dentro daqueles padrões, eu encontro o meu. Essa talvez é o grande desafio. Por exemplo, na medida que, quando eu estou em local mais, vamos dizer assim, mais descontraído com a forma que eu me visto, é de um jeito que é influenciado pelo padrão, mas tem uma forma que é minha. Por exemplo, as mulheres do mesmo jeito têm que buscar. Existe algo que é, vamos dizer, mais da feminilidade, e existe algo que eu tenho que compreender do todo e depois encontrar o meu jeito de viver aquilo ali. Tudo isso é esforço, é treino e tomada de consciência. César, ainda tem uma coisa, né? Também, antes disso, até ainda existe um caminho de conversão, né? Porque, por exemplo, tem coisas... até eu falei, acho que na época do podcast da feminilidade, que eu disse... eu precisei de tempo para me converter em relação à parte de se vestir, para eu ser convencida interiormente. Isso existe... Naquilo que é secundário, eu posso esperar o meu tempo. Existem outras coisas que é questão de conversão a nível até de coisas que são... Por exemplo, a extravagância, às vezes, ela é falta de educação. Né? Você tocou em um monte de pontos aí, que eu vou para um casamento onde eu quero puxar atenção para mim. Isso é o cúmulo da falta de educação. Né? Humanamente, o mundo, ele ensina isso. Não precisa nem você ir para uma coisa religiosa. Ainda mais porque nós estamos falando de uma coisa que é bem humana. Então, assim, exige também uma conversão de eu acreditar naquilo. Porque, no fundo, às vezes eu não mudo, porque, no fundo, eu não desci. Às vezes eu não levei para a minha vida de oração aquele assunto. Sabe? Às vezes tem certas coisas que eu preciso levar para a minha vida de oração. Né? Eu estava aqui, não é só o Felipe que vai dar o testemunho, eu também. Eu sempre fui educada numa família muito extrovertida. O César sabe o que é isso. Minha família, assim... Acho que a maioria não nasce, estreia, né? Aquela coisa muito. Acho que em Fortaleza as pessoas são assim. Você acha? Eu acho. As pessoas de Fortaleza são bem... Então, e eu acabei crescendo assim. Mas houve um determinado ponto que eu disse, eu não sou isso não. Calma aí, eu sou mais calma, me cansa. É uma coisa que me cansava. Eu tinha que chegar num ponto e ser sempre alegre em algum lugar que eu fosse. É claro, eu tenho uma parte disso que é meu temperamento e eu fui muito treinada para isso. Mas tem hora que eu quero ficar quieta, que eu sou quieta, que eu não sou isso aí. Então, se eu não tivesse trazido como tema da minha oração, do meu autoconhecimento, que é mesmo que eu sou, é claro, isso leva tempo, mas chegou uma hora que eu me cansei. Eu disse, o que é que eu sou, o que é que eu não sou, dessas coisas que eu faço. Então, não é? Tem uma coisa que tem isso. Porque essa virtude é uma virtude que depende da humildade. O que é a humildade? É a verdade, eu sei quem eu sou. Isso exige muito esforço pessoal. A humildade, porque ela vai existir de dois elementos, a humildade. Eu tenho que respeitar o ambiente que está ao meu redor, porque eu não sou... Tem gente que diz assim, eu não me importo para o que os outros falam. Não, eu me importo até um certo grau. Porque eu vivo dentro de uma sociedade, eu vivo dentro de uma família. O que as pessoas são, ela tem um certo valor. Como as pessoas se vestem ao meu redor, tem um certo valor. Eu não vou, vamos dizer assim, para um local onde todo mundo está de bermuda e eu de terno e gravata. Vai ficar um negócio meio estranho. Vai ser esdrúxulo. Então, porque o ambiente externo tem o seu valor. Mas eu não vou virar o ambiente externo. Eu não sou obrigado a virar o ambiente externo. Existe um ponto que vai. Então, isso é humildade. A humildade é um exercício de descobrir quem eu sou. E, claro, a humildade também respeita os outros. São duas coisas que você tem que conjugar. Então, não existe regras, existem princípios a qual todos nós devemos seguir para levar em consideração qual é o ambiente que eu estou, até que ponto aquele ambiente, por natureza, ele está correto. Ou até, ele pode estar errado também, o ambiente, eu posso fazer algo que seja totalmente contrário, ou o ambiente seja completamente contrário, mas eu preciso também me descobrir. Por isso, sem reflexão interior, você nunca vai ter essa virtude. Que eu estou esquecendo sempre o nome, Modéstia, estou esquecendo. Só lembre de temperança e humildade. A modéstia, que é essa expressão visual da humildade.
É como a humildade nossa se manifesta nas relações, na nossa expressividade, falar, se portar, se vestir e tantas coisas mais. E bom lembrar também que humildade é a verdade, né? E toda vez que a gente esbarra com a verdade, vai no sentido contrário, a gente entra em conflito, seja com a gente mesmo ou com o próximo. E acho que muito da nossa expressão, do nosso ser, vai nisso. Se a gente vai seguir a verdade ou não. Então, às vezes, tem algo dentro da gente gritando que a gente precisa corrigir, precisa acertar, precisa ir para o caminho da virtude, mas a gente meio que ignora, né? Parte para outro caminho e a gente vai só se frustrando nesse caminho. Você dando essa aula de virtude da modéstia, surgiu uma dúvida que seria referente ao pudor. Se está ligado à modéstia, ou se o pudor ele teria uma diferença, dá para distinguir uma coisa da outra. O pudor, ele é outra expressão, o pudor, ele é quase, não sei nem se a gente poderia dizer que era uma virtude, é uma expressão da nossa natureza. O pudor com o nosso corpo, né, que é engraçado, varia muito de pessoa para pessoa e varia muito de cultura para cultura, o que é o pudor. Né? Então ela é mais como uma coisa que está dentro da gente. Outra coisa é quando você vai ver na modéstia, aí nós podíamos assim, por exemplo, se cair agora no assunto comum, é quando você vai vestir algo que dá valor à sua identidade. Né? Vamos dizer assim, quando o ser humano se veste. Aí, né, claro, nessa hora sim, é mais fácil perceber isso na mulher. Mas acontece também no homem. Né? É estranho, mas tem hoje homens se vestindo imodestamente. Né? Roupa colada em si, uma coisa que você diz assim, tem uma coisa estranha. Sabe? É um negócio assim que... Tá colada, viu? Mas é porque eu engordei. Por exemplo, aquela forma que muitas pessoas fazem em academia é uma coisa totalmente contra a modéstia. Não é a roupa em si, é o gosto de aparecer. Certo? Roupa com a tira e veste a roupa, fica olhando no espelho, é tipicamente imodesto. Não é nem por causa da roupa. É porque você está vendo que a pessoa ela está buscando a identidade dela no corpo, para que os outros vejam, e assim, baixando muito a sua identidade como pessoa. Não é uma beleza centrada no rosto. É uma beleza centrada muito mais no corpo, mais na dimensão da sensualidade. Então, isso também é imodesto. Certo? Primeiro porque você não apresenta você como você mesmo. Quando uma mulher se veste muito sensualista, por exemplo, ela está apresentando ela como um corpo, como um ser que dá prazer. E isso a reduz como pessoa. Quase, né? Que como um objeto. Né? Como um objeto de prazer. Então aquilo para atrair a atenção. Então continua sendo imodesto e segundo, não casto. Que já é outra coisa. Né? Está chamando atenção. E ainda está chamando atenção para um valor secundário. Que muitas vezes, aí levando em consideração da dimensão da castidade, que nós somos cristãos, algo que, vamos dizer, dialoga com o pecado. Aí seria duplamente ruim. Além de não ser modesto, não é casto. Ela quer chamar muito atenção, já seria desordenado. E quer chamar atenção para uma característica absolutamente secundária e que normalmente tem poder de atrair os outros a cair em tentação. Então, seria o grande... Aí já teria um degrau, mas não é só modéstia. Porque a modéstia é a gente ver que não está ligado simplesmente à sensualidade. Está ligado a não chamar a atenção. Mas aí também tem a dimensão da castidade. E daí tá um pulo para cair na vaidade, né? De querer chamar a atenção ou até de se admirar nesse caminho da não modéstia, né? Usa a vaidade para chegar até aí, né? Tudo é vaides. Tudo é vaides.
Voltando um pouquinho no assunto, eu achei interessante quando vocês falaram que o externo ele impacta, né, o interior também, porque comigo aconteceu desse jeito, né? Por mais que tenha tido todo um processo para eu mudar, né, meu jeito de se comportar mesmo, de tratar os outros e acaba refletindo no se vestir, eu percebi que depois que eu tomei essa decisão, né, de parar de querer ser extravagante, né, chamar atenção, para mim começou a mudar muito meu interior também, né? E você começa a enxergar que tem muitas coisas dentro de você, muitas situações que não cabe mais. Que, por exemplo, tá, eu optei por não ser extravagante no meu jeito de me vestir, agora eu também preciso ajustar o meu jeito de me comportar. Né? Não adianta eu alterar a voz, não adianta eu falar palavras esdrúxulas, porque isso já não combina mais com a forma como eu estou escolhendo parecer para os outros. Então tem isso também, quando você assume esse compromisso, né, você começa a se importar mais, a fazer sentido, né, ter uma coerência do seu interior com o que você está mostrando para os outros. Né? Tem aquele parecer ser e ser. Muitas vezes a gente parece ser algo que está distante do nosso ser. Mas eu acho que isso também é um convite para a gente aproximar esse ser. Né? Quando a gente está parecendo ser algo melhor do que realmente somos, fica o convite. Né? A gente sempre presta atenção, caramba, agora eu tenho que me esforçar para o meu ser, já que está inferior, e chegando perto do que eu aparento ser para as pessoas. Aqui você falou um pouco sobre a vestimenta. Eu sempre que falo sobre isso, que a gente toca nesse assunto, eu gosto de insistir, né? A parte de vestimenta é muito importante as mulheres não se sentirem obrigadas, impostas, apesar que tem todo um limite, né? Claro que você não vai para a missa, uma pessoa que é católica, consciente, não vai para a missa com decote, com sainha justa e curta, isso aí é o óbvio, porque isso aí a gente aprende com muita clareza. Nem homens de bermuda. Nem homens de bermuda, né? Pois é. Camisa de Então, o que eu acho que é importante essa parte quando a gente fala da modéstia em relação à roupa? As mulheres, principalmente, que tendem a usar um pouco mais de saia, tarará, né? Sempre como foi falado aqui, para não ser uma causa de queda para os homens, não ser uma causa de queda. Muitas vezes você usa uma roupa que você atrai o olhar dos homens para que eles acabam pecando olhando para o que você vestiu. Isso é um motivo. O outro motivo é porque eu começo a querer realmente descobrir quem eu sou. E dentro dessa realidade do que eu sou, para mim, foi muito importante isso, sabe? Assim, e eu queria assim, muito chamar a atenção para as mulheres, quando começam a se vestir, que elas, se você está nesse caminho de busca, de um entendimento, de conhecer melhor, né, o que é você procurar se vestir de forma mais feminina, para ir contra todas as ideologias do mundo que vem hoje com tudo, né, para fazer a mulher de forma, né, para distorcer o papel da mulher. É muito importante que você descubra o seu jeito. Isso que o César colocou aqui hoje, para mim, é muito importante. Porque eu estava conversando aqui com os meninos que, muitas vezes, as mulheres começam a ver as outras mulheres que se vestem de um jeito, elas colocam em si uma coisa que fica horrível e é um desserviço à modéstia. Falsa modéstia, né? É uma falsa modéstia também nesse aspecto. Porque a mulher fica mais feia, ao invés dela valorizar o jeito dela ser, né? Ela tem que descobrir, eu vou usar vestido ou saia, qual é o tipo, qual é o jeito, como é meu jeito. Sabe, uma coisa que não me violente, porque isso aí, a uma hora você vai desistir, porque não nasce de dentro do seu coração, né? Até porque, às vezes não fica bonito, às vezes também não é confortável. Né? Igual, eu odeio usar camisa social. Eu uso por obrigação. Tipo, eu não vou me obrigar a usar porque, tô no ambiente que o pessoal, todo mundo usa, ou quase todo mundo usa, e, tipo, eu morro de suor e de calor. Eu odeio. Então, a gente tenta deixar um pouco mais equilibrado, igual uma camiseta polo, dependendo e tal. Então, traz um certo conforto também pra gente, né? Então, ou uma camisa social sem manga comprida, mais curta, né? A camisa de motorista de ônibus. Nem sempre, tem umas lindas.
Eu acho que é um processo também, né? Essa questão de você se identificar com você mesmo no jeito de se vestir. Porque no começo, eu não sei como foi pra vocês, mas assim, no começo eu também. Eu já mudei muito meu jeito de me vestir, assim. Você vai percebendo o que cai melhor em você ou não. É legal que você começa no processo também de autoconhecimento, né? Você vai entendendo como o seu corpo um pouco do seu temperamento, como que é meu jeito, eu quero que isso transpareça na minha roupa, as cores que eu gosto de usar. Começa todo um processo também de autoconhecimento mesmo, né? Então, isso vai mudando, né? Você vai percebendo as peças que caem melhor em você, o que te deixa mais confortável, o que tem a ver com o seu jeito também, porque às vezes a pessoa ela tem esse jeito mais esportivo e não cabe ela ficar usando social, igual o Felipe comentou. Então, também ter paciência, né? Porque as coisas vão melhorando, vão se encaixando. Toda essa modéstia, toda essa questão de você, em tudo isso, você precisa de um processo de reflexão, é um exercício de humildade. Quem sou eu? Para onde eu vou? Quem são as pessoas que se relacionam comigo? É você não ser uma pessoa inconsciente. Que ambiente eu vou? Eu vou para uma missa. Eu vou a uma audiência com o cardeal. Eu vou para um churrasco na família. Cada lugar existe, é o respeito ao lugar. Você respeita o lugar, o humilde respeita as pessoas e os lugares. E o humilde respeita a si mesmo, porque tem a sua identidade. É um diálogo, e isso é interiorização. Eu preciso refletir. A pessoa desrespeitosa, você nota, ela é assintosa com pessoas e lugares. Existe aquela pessoa que copia os outros, e existe aquela coisa meio adolescente, que a gente engole um pouco na adolescência, que aceita, mas é uma atitude adolescente, de você confrontar os lugares. Então, nenhuma coisa nem outra, com tranquilidade, eu respeito o lugar. Então, isso é humilde. A pessoa humilde, ela respeita pessoas, lugares, ambientes, culturas. Se eu vou para outro país, eu respeito os lugares. Quando eu viajo, vou para outro país, tem país, o pessoal fica chateado. Não, eu aprendi, é um ato de humildade e de respeito. É um ato de temperança. É um ato toda vida, de modéstia. Se eu chego lá, por exemplo, se eu chego lá na França, eu sei que os restaurantes, eu não posso me dirigir à mesa. As pessoas imodestas não ficam, não, isso é bobagem, esse pessoal é cheio de frescura. Não interessa. Naquele ambiente, o garçom ele se sente valorizado. É ele que te recebe e diz a mesa que você vai sentar. Você tem que sentar na mesa. Todo mundo já escolheu as coisas. E quando o garçom chega, todo mundo já escolheu e já diz. É imodesto, é desrespeito com o trabalhador. Ele, o francês lá, ele fica indignado. Se ele chegar numa mesa, nós continuamos conversando. Aí se ele escolher, não. Aí ele vai de novo. Engraçado, ele vai vir 2, 3 vezes na mesa e ninguém decidiu nada. Você está desrespeitando uma pessoa que tem um trabalho. Você faria isso com o médico? Você faria isso com o desembargador? Não faria. Mas você está humilhando a figura do garçom. Então, a modéstia é essa capacidade de respeito, que a gente aprende a respeitar tudo e a todos, sem jamais desrespeitar a mim mesmo, sem deixar de ser eu que eu sou. Essa é a beleza das coisas. Isso faz com que essas pessoas, elas preenchem. Então, a questão do vestimenta, de tudo, é tudo uma questão de respeito. Respeite a você mesmo. Dê valor a quem você é. Dê valor às pessoas que você vai visitar, às pessoas que trabalham com você. O humilde dá valor a tudo. E, claro, dá valor supremo a Deus. Porque o humilde é aquele que sabe ocupar o seu lugar, dá aos outros o lugar que lhe é devido e dá ao grande outro o lugar que é devido a ele. Esse tema é interessante porque acredito que quem esteja ouvindo, né, tenha ficado tão surpreso quanto eu, porque hoje a gente não vê as pessoas falarem de modéstia por essa perspectiva. Né? Você vê as pessoas falarem de modéstia, mas é só roupa. Né? Tanto é que hoje, se você entra no Instagram, o que você mais vê
talvez seja por causa do... Como é que é o nome, gente? Daquele... Algoritmo. Do algoritmo, né, de pesquisa. Mas sempre aparece bastante essa questão de roupa, de como se vestir modestamente, enfim. E a gente não para refletir, para fazer essa reflexão, né? Que eu acredito que eu vou sair daqui bem pensativa a respeito disso. Eu acho que é muito importante a gente, de fato, interiorizar e ter essa busca por esse autoconhecimento de quem eu sou, de como eu me comporto. É claro que, né, a gente falou bastante sobre isso aqui, sobre a questão de eu não posso deixar as vestimentas para depois, né? Se eu sou uma pessoa que me veste muito mal, que tenta chamar atenção na forma que se veste, é importante que eu faça essa reflexão para mudar o que está fora antes de mudar o que está dentro. É claro que a mudança interior ela é mais importante, mas fora também me ajuda a refletir por dentro. Não sei se ficou um pouco confuso, mas é muito importante dar esse passo de refletir mesmo, né, sobre o que é de fato a modéstia. Não é só o que eu visto, que é o que a gente mais vê hoje em dia, mas é a forma como eu me comporto e é a partir da verdade mesmo, né? Quando você reflete, quando você começa a pensar sobre isso e você chega à verdade, né, à humildade, você começa e você encontra um equilíbrio, porque hoje em dia é muito difícil. Às vezes você acaba se perguntando, mas será que se eu vestir isso daqui eu vou estar sendo desrespeitosa? E aí você entra numa neura de eu não posso usar certos tipos de roupa, claro que sendo uma pessoa decente, mas às vezes a gente acaba correndo esse risco, né, de tudo que eu vou vestir é um problema. E aí eu acabo me vestindo de maneira estranha, como a Marjorie falou, fazendo um desserviço à modéstia. Quantas moças você não vê por aí que são belíssimas, mas dependendo da roupa que ela usa, ela simplesmente se desfigura. Então, quando eu não conheço, quando eu não tenho esse autoconhecimento, quando eu não faço essa reflexão do que de fato é a modéstia, de que não é só a roupa, mas é uma reflexão interna que eu faço da maneira como eu me comporto, fica muito difícil de você se vestir bem, né? De você realmente ser modesto, porque você fica preso só naquilo que é externo, você nunca parou para interiorizar aquilo. Só uma coisa antes, talvez para ajudar. Como é que eu posso começar exteriormente? Quando intelectualmente eu compreendi a necessidade. Não é que as suas atitudes mudaram, o seu coração não mudou ainda. Mas se a sua inteligência notou que aquilo é errado, ou que aquilo não está conveniente, e que eu encontrei outro caminho, não é violência. Violência é quando eu faço isso sem a reflexão. Por isso que eu digo é só quando eu mudar interiormente. Não, primeiro basta eu estar convencido intelectualmente que uma coisa não é um comportamento bom. Eu fui convencido mesmo. A minha inteligência entendeu que vestir da forma que eu vestia, como a Laris estava partilhando, né? Eu compreendi. E parece que ela está fazendo externamente, mas não é. Na verdade, a sua inteligência é uma faculdade interior. Só a sua vontade e o seu coração ainda não mudou. Mas se a mudança partiu do intelecto, ela já é interior. Apesar dela não estar completamente internalizada dentro. Todas as áreas minhas não estão internalizadas, porque senão eu não vencia nenhum pecado na vida. Então, para nós, basta a faculdade da inteligência quando nos convencemos. Essa faculdade espiritual, se a gente chegar à convicção de que a forma que eu estou tratando a minha esposa, a forma que eu trato os funcionários está errado, eu mudar externamente já não é mudar externamente. Já tem uma base. Então não é forçar externamente. Forçado externamente é alguém que diz assim, olha, todo mundo aqui diz obrigado, obrigado, aí eu digo, eu repito obrigado também. Você não refletiu, você não foi convencido. Você só tem uma etiqueta de dizer obrigado. Toda mulher veste saia, que eu vou vestir também, porque eu estou me sentindo mal, eu sou diferente. Você não foi convencido. Mas na hora que você, intelectualmente, significa, com a sua faculdade interior espiritual, que é a nossa inteligência, convenceu de que não está algo errado em mim. Essa forma de vestir, eu escutei uma palestra, eu li um livro e disse, poxa, tem alguma coisa estranha. Isso já é internalização.
certo? Então, às vezes, muita gente está dizendo assim, não, começar exteriormente. Você não começou exteriormente. Você começou interiormente, com a sua faculdade da inteligência. E acho que essa é a diferença, né? Por exemplo, de uma pessoa educada e de uma pessoa virtuosa, né? Que ela compreendeu que ela precisa, de fato, mudar ou agir. Comigo aconteceu isso, né? Comigo foi aquele livro A Criação, né? Obra da Santíssima Trindade, que o César, é do César, né? Ele aborda muito esses temas que nós estamos conversando aqui. Então, se você gostaria de aprofundar esse tema, você pode até adquirir esse livro. E aquilo, na verdade, não foi... Eu tive um momento, eu acho que eu tive Deus, sabe, uma visita da graça na minha mente. Não foi no meu coração. Mas eu descobri, naquele livro, de repente eu notei que eu estava sendo comandada pela mentalidade do mundo. Que dentro de mim eu era totalmente o que movia, o motor que me movia. Eu fui vítima disso e de repente eu descobri onde é que eu cheguei. Né? Eu comecei a falar, não sei se eu falei da vez passada, não lembro, mas eu sempre fui muito feminina, eu fui educada para ser feminina. A mamãe me educou muito, nossas 5 mulheres, né, nós somos. Ela fazia muita questão de a gente ter vestido, de ter colar de pé, essas coisas. Ela sempre nos educou, claro, porque ela queria nos educar para casar, não era porque ela entendia de modéstia, mas porque ela queria que nós fôssemos uma mulher que atraísse os rapazes para querer casar. E depois eu vi, de repente, onde foi que eu me transformei. E engraçado, foi até dentro do ambiente de igreja, não foi fora. Foi dentro do ambiente de igreja que eu comecei né? Eu lembro, eu usava leg, usava calças bem apertadas. Né? E Deus tem piedade de mim, né? Assim, porque, não por mim, mas porque eu posso ter sido causa de queda para muitos homens. E aí, isso, de repente, eu entendi que eu fui uma marionete. Sabe o que é ser assim? Foi uma conversão, foi uma visita, sabe como São Paulo recebeu aquela voz ali? Foi uma conversão, não foi uma coisa externa, não foi só uma inteligência. Eu, de repente, descobri e olhei para trás e vi, meu Deus, o que é isso? Antes de eu entrar na igreja, eu era de um jeito, e na igreja eu fui me tornando isso aqui. Entende? Então, imagina, dentro da igreja. Então foi uma conversão interior e eu disse, não, eu não quero isso, eu não sou isso. Eu sou essa mulher que gosta de ser mulher, eu gosto muito de ser mulher, gosto muito de ser feminina, eu acho lindo a forma como eu até falei, né, da vez passada, acho que eu falei, da forma como muitas vezes os homens me olham hoje. Não é mais aquele que está à vontade de comer um pedaço de pizza. Mas é aquele olhar de quem admira, de quem olha ali e diz, poxa, carne da minha carne. Não como porque é meu esposo, é porque gosto que o meu esposo também me olha assim, ele me olha assim, e me admira quando eu estou bonita. Mas os outros homens, eu vejo que eu os completo. Eu me sinto completando o homem. Eu me sinto desenvolvendo dentro dele algo mais profundo, e não a carne dele, mas o espírito dele, né? Aquela coisa que é mais alta, é mais alta, é mais alta. Então, me dá um prazer muito grande desenvolver no homem a sua área mais alta e não a sua área baixa. E eu acho que é isso que nós mulheres precisamos entender. É claro que os homens podem aqui falar também sobre a modéstia, hein? Porque os homens hoje estão precisando. Mas descobrir o seu jeito masculino de ser, que possa ajudar os homens de hoje em dia e as mulheres. Mas, voltando para mim, eu acho que você que é mulher que está me ouvindo, precisa pedir ao Espírito Santo mesmo, essa graça desse encontro com essa verdade. Dessa alegria da minha missão. A alegria da minha missão, do belo, de expressar o belo. Porque Deus criou a mulher para que ela possa expressar o belo, gente. Porque senão Ele não teria criado como ela é. Não é? Então, é muito, muito, muito importante esse pedido a Deus para essa visão mais alta, sabe? De nós termos esse orgulho de sermos a mulher que pode realmente completar os homens, não só no matrimônio, mas os meus amigos, as pessoas que eu convivo, eu completo eles. Porque não existe só a parte sexual, existe a parte espiritual da sexualidade humana no que diz respeito não só
a parte genital, mas a parte da mulher como mulher, do homem como homem, que se completam quando cada um vive a sua sexualidade de forma profunda, alta, superior, né, conduzida pelo Espírito Santo. Né? Então, eu queria assim, fazer essa partilha, porque eu creio que você que é mulher que está me ouvindo, e você homem também, descubra, peça ao Espírito Santo que te ajude. Ele vai te ajudar. Se você não se sente, ou até nem concorda, diga isso para Deus. Senhor, eu não concordo com o que foi dito aqui. Me ajuda. Será que eu estou certo ou estou errado? Sabe, o Espírito Santo é uma grande ajuda para a nossa vida. Uma hora ele vai arranjar um jeito de te ajudar. E complementando, eu acho interessante que às vezes a gente tem a tendência de pegar algumas virtudes e colocar nelas só conotações negativas, como por exemplo a temperança, né? Não, a temperança é dizer o que pode, o que não pode, isso você faz, isso não faz. Mas com todo até esse testemunho que você foi dizendo, a gente vê que na verdade ela é algo libertador. Quando a gente descobre de fato algo que precisa ser corrigido, algo que precisa ser aparado e podado, para que cresça ali uma virtude, para que cresça ali uma graça, e aí a gente se sente até em paz. Não tem mais aquela pressão de se comportar ou de se vestir de alguma forma, mas a gente volta mais uma vez para a humildade, né? Se conhece a Deus e se porta bem em qualquer lugar ou com qualquer pessoa, né? Se sente livre. Isso é importante. A Tati estava falando dessa questão da neura, né? Esse conhecimento, ele é essencial, porque igual, trazendo aqui, né, para o mundo feminino, às vezes o que vai ser escandaloso no corpo de uma mulher não vai ser no seu. Né? Cada um tem uma estrutura também. Às vezes, uma calça que ficaria apertado, ficaria ali chamando muita atenção num tipo de corpo, não vai ficar no seu. Então, você também tem que, não é essa neura de, nossa, isso pode, mesmo. Não pode. Você tem que também conseguir interpretar, né? Isso aqui cabe para mim, para minha realidade, para minha circunstância. Isso aqui outro não cabe. Eu acho que isso é bem importante, né? E aí você conseguir usar a sua inteligência, né? Não ficar nessa cópia. Os outros usam, eu tenho que usar. Não usam, eu não tenho que usar. Não. Para você, cabe isso ou não? Falamos muito, né, gente? Parece assim, parece que quando está no fim do podcast, começou a hora que a gente quer falar. Mas você que está nos ouvindo, medita, pensa, pede ajuda a quem você confia, sabe? Pede, Deus vai te ajudar. Se isso pode ter mexido aí com você, você pode estar com raiva da gente, você pode estar achando bom porque surgiu uma luz no fim do túnel. Tanta coisa pode estar acontecendo aí com você ao escutar esse podcast, mas vai atrás, vai em busca, né? A gente apenas afofa a coisa para que você saiba que essa área exista e possa desenvolver. Então, um grande abraço a você que ficou aí. Nós queremos nos despedir. O pessoal aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.